Alô, tudo certo? Olha, dessa vez eu vim mesmo mais preparadinho, ó. Eu montei a, o materialzinho, tá aqui, ó, bonitinho, tá na minha frente. Eu pentei o cabelo, ó. Tô com o cabelo penteado. Então tá, bora pro vídeo. Bora pra explicação. No último vídeo, o que eu fiz? Eu falei um monte de merda. Na verdade, nem era pra eu ter lançado, porque eu mandei o vídeo e, tipo, foi pra ajudar uma amiga, né? Foi pra ajudar, que com certeza deve estar assistindo, foi pra ajudar. Mas só que daí eu pensei assim, não, esse vídeo pode ser pro outro pessoal da FATEC, porque daí o pessoal pode ir compartilhando conforme for assim, sabe? Porque às vezes eu posso trabalhar como monitorzinho, porque eu já fui monitor de matemática discreta lá na FATEC, né? E eu tinha que lidar com isso também. Mas assim, é mesmo assim que você pode, às vezes não entende com o professor, às vezes você entende num vídeo como esse, já resolve 2 palitos já. Então eu já vou lhe dar nessas explicações como se você já tivesse ouvido do professor. Entendeu? Então por isso que eu não vou me atentar a alguns conceitos também. Porque se você não prestou atenção no professor, né, nem eu posso te ajudar, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. Então, no último vídeo que eu tava falando, tem alguns conceitos que eu não falei em nada. Que é o quê? Eu falei um monte de coisa, mas não falei nada. Que é o quê? Gradle, Spring Boot, Postgres, mas eu não falei o que é, eu não falei de onde que veio, por que eu fiz aquela merda, por que eu usei tal coisa. Então tá, algumas definições devem ser estabelecidas antes que possamos começar a desenvolver a nossa aplicação. Que é o quê? A nossa Application Programming Interface. Então tá, o primeiro termo que eu mencionei no vídeo foi o Gradle. O Gradle, para quem não sabe, eu acho que o professor já deve ter falado, ou se não fala, pergunta para ele. Mas assim, o Gradle, ele é uma ferramenta para construção de aplicações, o famoso build, para compartilhar com os colegas. O que seria isso? O Gradle, o que? Ele constrói a sua aplicação e você compartilha com várias pessoas, elas podem executar na sua máquina. Mas não é só isso, porque o Gradle, ele trabalha com a... Na verdade, você precisa entender a motivação que veio do Gradle, que é o quê? Os processos repetitivos. A utilização de ferramentas de construção de software serve para automatizar várias atividades do ciclo de desenvolvimento de software, incluindo tarefas tais como a obtenção de dependências e execução de comandos de compilação. Que merda que eu falei agora? Então tá. Alguns processos durante o desenvolvimento de software são repetitivos. Principalmente que eu vou falar agora da motivação, que é o trabalho com dependências. Porque, pessoa, você pode fazer uma programação ferrada para entrar no banco de dados, resolver umas paradas lá e voltar? Pode. Mas é o correto? Não é. Porque já tem muita coisa pronta nisso. Já tem muita coisa pronta, muita dependência que já faz isso para você. Entendeu? Então, não vamos facilitar a vida. Então, o que acontece? As dependências. Isso é bom e ruim, porque o ruim pode acarretar esses problemas aqui de dependências. O bom é que você não tem que programar tanto, né, criança? Daí o que acontece? Processos repetitivos que podem ser automatizados na maioria dos projetos de software fazem uso de componentes já desenvolvidos por terceiro. Esse daí é o que eu acabei de falar agora. Reaproveitamento de outros projetos. Então, acarreta nesse problema de dependências. O que seria esse problema de dependências? Você usa uma certa dependência tal. Beleza. Mas só que toda vez que você for executar essa aplicação, você tem que pegar essa dependência e instalar de novo na sua máquina. Daí toda vez tem que fazer isso, que todo mundo cansa, né? Chega uma hora que cansa. Daí o que o Gradle faz? Você só dá um Gradle, blá blá blá, acabou. Aqui eu falei sobre o servidor Apache, né? Que o Gradle só usa o Apache, né? Tem outras ferramentas, o Maven, o Shell Script, aqui tá. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá. Então, aqui tem o site do Gradle, que o que você faz aqui dentro. Você tem uma explicaçãozinha de como funciona, blá blá blá, install Gradle e tal. Eu não vou me atentar tanto à instalação do Gradle, porque é uma coisa que você vai ter que lidar agora. Tipo, se você é programador, você vai entender o que aconteceu. Eu tô gravando ainda? Tá aparecendo meu rosto? Por que parou aqui? Só porque eu cliquei no install? Ah, vá. Ah, aqui, apareceu. Ele usa o Java. Beleza. Daí o que acontece?
aqui eu não vou me atentar tanto à instalação, porque você vai lá e pesquisa, né? Você vai lá, pesquisa e instala na sua máquina. Porque eu não vou, porque se eu for fazer uma instalação para cada máquina, porque aqui eu tenho um Ubuntu, vai que você tem um Windows, entendeu? Não me importa se você tem o Windows, ou tem Linux, ou tem, pode ter até Mac, mas se você conseguir instalar o Gradle, se você der o Gradle Run nessa aplicação, vai funcionar. Entendeu? Se você fizer tudo certinho com o Gradle, vai funcionar. Tanto que eu fiz isso porque na FATEC a gente pegava a aplicação, né? E a gente tinha vários computadores. Então a gente tinha que pegar a nossa aplicação, basicamente ir lá, baixar, dar um git clone no GitHub basicamente todo dia. Porque a gente ia lá, alterava e subia. Porque eu não tinha computador, então eu tinha que usar o computador da FATEC mesmo. Então daí o que eu fazia? Eu pegava esse método aqui do Gradle, entendeu? Esse método aqui, ia lá e fazia em qualquer máquina. Gente, dava até para programar no bloco de notas se eu tivesse só um terminal. Mas também não é tanto assim não. Tá bom. Aí, programar aqui, daí você tem toda a instalação aqui, você vê como é que você vai instalar isso, se você vai usar o Linux, o Mac, ou o Windows. Aqui eu vou usar Linux mesmo, porque o Linux eu sou pobre, a gente não vou vamos usar o Linux mesmo, né? Aqui eu tava falando das dependências, tudo e tal. Depois, para segundo, agora que você sabe o que é Gradle. O que é o Gradle? O Gradle, ele é uma ferramenta para construção de aplicações. Ok, agora vamos para a segunda palavra que eu tinha falado no segundo vídeo, no primeiro vídeo. O que? Uma API é uma interface de programação de aplicações. Mas que birosca é essa? Que é merda é essa? Mas o que seria uma API? Uma API geralmente está associada a um serviço. Se a gente pegar aqui, API, serviço, e tudo isso, operações. Aqui. Nossa, ficou uma bosta, né? Vou começar a escrever ao contrário. Nossa, ficou uma bosta isso, olha só. Nunca mais eu mostro esse quadrinho aqui. Olha só. Ficou tudo ao contrário. Ah, tu lê ao contrário aí. Coloca no espelho. Daí fica até uma coisa meio sobrenatural, né? Mas o que eu queria demonstrar em que uma API, ela está associada a um serviço. O serviço é o quê? Está associado a uma operação. E essas operações unidas em conjunto podem ser complexas demais para um software suportar. O que seria isso? Vamos dizer que um único software, ele vai no banco, ele busca em outro serviço, ele faz processamento de imagens, ele faz o quê? Ele faz cadastro de usuário, entendeu? Ele faz um monte de coisa. Então, gente, daí faz essas operações todas, né? Daí num único software, numa única linguagem, com uma única dependência. Daí você faz tudo isso. O que você vai fazer? Essa aplicação não vai suportar, né? Ou se suportar, vai ser. Entendeu? Vai ser difícil. Difícil. Complicado. Complexo. Muito complexo. Demais para um software suportar. É por isso que elas são separadas em softwares independentes. Daí, aí é o ponto que eu quero chegar. Que é o quê? Softwares independentes. Por exemplo, nós sabemos que tem linguagens que possuem uma performance incrível para operações com banco de dados. Por exemplo, o próprio Python. Ele é ótimo para quando você quer analisar algum dado, quando você quer fazer isso. Vai fazer isso em Java. Você vai conseguir o mesmo resultado, só que o problema é que você vai ter uma linha de aprendizado muito grande. Agora, com Python, 2 palitos você faz. Entendeu? Daí essa é a graça. Entendeu? Mas só que por outro lado, o Java ele já ganha em rapidez, em performance. Mas só que demora mais para você chegar lá. Entendeu onde eu quero chegar? Você com essa separação de serviços com diferentes operações, você consegue aproveitar o melhor de cada linguagem. Entendeu? E agora, isso daqui é um pensamento. E se eu desenvolvesse uma aplicação que só entrasse no banco de dados, resolvesse umas paradas lá e depois retornasse as informações para uma aplicação de interface?
que possui como função somente exibir esses dados. Porque é o seguinte, você tem o princípio da API é o quê? É uma aplicação, mas só que é uma aplicação de quê? Você separar essa aplicação em serviços, operações. Então eu tenho uma aplicação separada que busca lá no banco de dados e outra aplicação que apenas exibe. Entendeu? Tipo, essa aplicação, ela bota o dado todo cru ali, todo cru. Tipo, bota um JSON bonitinho, assim, né? Que todo mundo deve estar pensando que quando a gente pensa em API, quando pensamos em API, logo vem na nossa cabeça uma imagem de um JSON formatadinho, né? Mas as APIs possuem diferentes tipos de entradas e saídas, desde XML a HTML, de JSON a sei lá mais o que, né? O JSON é um formato mais conhecido, até porque eu acho mais bonito o JSON, né? Porque XML, gente, é uma coisa feia, né? Mas tudo bem. Porque o JSON é o formato mais conhecido. Mas beleza. Daí possuem diferentes tipos de entradas e saídas. O que? Você pode ter uma entrada um próprio JSON e retornar um próprio JSON. Você pode ter entrada uma chave e retornar uma outra chave. Retornar um XML, receber um XML. A ideia é sua, você faz o que você quiser, entendeu? Mas o importante é, o conceito de API é o quê? Eu tenho duas aplicações se conversando, entendeu? Logo entramos no conceito mais importante do Spring Boot, que é o terceiro termo que eu mencionei. Tá até anotadinho aqui, ó. Eu contei. Na verdade, eu assisti o vídeo de novo e contei quantas palavras eu falei. Né? Porque, na verdade, naquele vídeo eu não tinha feito nada, não tinha escrito nada, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, tá. O Spring Boot vem com essa ideia. Ah, eu já esqueci de uma coisa. API é um conceito. Não é tecnologia, não é nada, não é isso. É um conceito. A aplicação API é um conceito. Tipo, você vai fazer, você não vai programar em API, você não vai usar uma API. Não. Pensando bem, você pode usar uma API, né? Mas uma API seria só se você tivesse programado antes, né? Que seria o nome da API. Tipo, eu sou um ser humano, eu sou uma API, entendeu? Daí, o Spring Boot é um framework produzido por um projeto que visa facilitar o desenvolvimento, configuração e publicação de aplicações que façam uso dos frameworks da família Spring. Oh, Spring. Gente, eu tenho que parar de gravar porque o vídeo tá ficando muito longo essa merda. Mas tudo bem, vamos lá. Importante que eu vou terminar agora. Um framework, mas assim, o Spring é um framework, o Spring Boot é um framework, mas que birosca que é um framework. Um framework nada mais é do que um projeto que tem como principal objetivo resolver problema recorrente com uma abordagem genérica. O que isso quer dizer de novo? Gente, eu vou ter que traduzir o próprio português, né? Tá difícil, né? Mas assim, a própria frase já diz que é o quê? Você resolveu um problema, um bendito problema. Permitido ao desenvolvedor focar seus esforços na resolução do problema em si e não ficar reescrevendo o software. Porque para fazer uma API em Java é muito fácil. Você vai lá e executa o Java, blá blá blá. Mas assim, pode facilitar? Pode. Entendeu? Você pode ter mais facilidade? Pode, usando o quê? Um framework, né? Para você não ter tanto trabalho na programação. É claro que existem diferentes definições de framework, mas eu acho que essa é mais geral, porque o framework é aquilo que resolve um problema, é um projetinho que resolve um problema. O Spring Boot utiliza em suma a linguagem de programação Java. E ai de você, eu até coloquei aqui, ai de você se falar que odeia Java, porque eu também pensava assim, eu odiava Java. Hoje eu amo. Por quê? Porque eu não sei, na verdade acho que foi lavagem cerebral que eu sofri. Mas o Java é muito legal. Mas vocês entenderam, Spring Boot é um framework que facilita a publicação dessas aplicações. E o que é uma aplicação? Uma interface para a programação de aplicações? Era para você ter falado agora. Então tá, vamos lá. O que é uma interface de programação de aplicações? São duas aplicações comunicando entre si. Eu separo serviços em operações. Separo basicamente, no geral, é isso. Então vamos revisar então o que a gente viu até agora. Gradle é o que? Ferramenta de construção. Vamos utilizar para construir a API. Tipo, o Gradle vamos utilizar para construir a API. O que precisa ser instalado no seu computador. O Gradle precisa ser instalado. Isso não tem jeito. Você precisa instalar no seu computador. Eu utilizei a versão 5.
Uma API é um conceito que se identifica em diferentes aplicações com objetivos independentes, mas possui uma linguagem de troca em comum. Por quê? Eu coloquei linguagem de troca, porque não que a linguagem de programação das aplicações sejam iguais. Tipo, você pode ter uma aplicação em Python conversando com uma aplicação em Java, conversando com uma aplicação em C. Não sei porque eu falei C, mas é porque eu pensei em C agora. Mas, assim, você pode ter essas 3 aplicações conversando assim. A linguagem de troca de informações que tem que ser em comum. Porque se você não tem linguagem em comum, como é que você vai fazer? Vou estar 2 aplicações comunicando aqui, ou outra mandando dado pro vazio. Mas é basicamente isso. A API é um conceito. O que a gente vai fazer com o Gradle? A gente vai usar essa ferramenta que é o Gradle aqui. O Gradle para fazer a nossa API, para construir a nossa API. Que é o que? É o conjunto todo. É o conjunto todo. A API é o conceito, beleza. O Spring, ele é um framework, projeto que facilita a criação dessas aplicações, que se chamam API, entendeu? O Spring tá aqui, o Spring Boot, depois você dá uma olhada nesse sitezinho, que é bem explicadinho. Na verdade, tem até como você criar um projeto Spring aqui, que na verdade foi o que eu criei, mas eu resolvi criar meu mesmo, porque na verdade sempre dá aquele erro quando você faz as coisas e deixa por padrão, que é aquele next, próximo, daí você acaba não fazendo nada. Então eu prefiro fazer passo a passo, porque daí eu tenho mais controle do que eu tô fazendo. Mas o Spring tem um potencial danado para construção de aplicações. Tem ideia? Para desenvolvimento de aplicações. Falei errado. Desenvolvimento. É um framework, projeto que facilita a criação dessas aplicações. Desenvolvimento. Ainda temos 3 termos desconhecidos que eu tinha falado, que é o CRUD, o Postgres e Docker. Daí, gente, o que vai fazer? Daí, o Postgres, Docker, o termo CRUD. O que significa esse CRUD? Não tem nada a ver com comida, não. O que é o CRUD? Ele é um acrônimo da língua inglesa de create, criação, read, leitura, update, atualização e delete, exclusão, referente às 3 operações que você, candango, pode executar em um banco de dados. Ou seja, acho que todo mundo aqui sabe o que é um banco de dados, né? Se não sabe, pesquisa, porque, pessoas, se você tá pesquisando esse vídeo aí e tá, tipo, vendo que é sobre uma aplicação de programação de aplicações, procurando o que é banco de dados, tá difícil, né? A vida. Se for, pesquisa lá no Wikipedia. Mas assim, temos esse termo CRUD. Um CRUD nada mais é do que referente olha só, eu errei aqui, ó. São 4 operações. 4 operações que você executa no banco de dados. Que é o quê? O create, criação, leitura, atualização e exclusão. O que você faz dentro de banco de dados? Criação, leitura, atualização e exclusão. Daí, se você se perguntar por que eu falei operações em CRUD, porque você vai executar essas 4 operações dentro do banco de dados utilizando essa aplicação, esta API, entendeu? Então, CRUD é um conceito, é um acrônimo. Agora, Postgres é um banco de dados, ou melhor, um sistema gerenciador de banco de dados. O próprio nome diz muito, né? Que é um sistema que os bancos de dados não são nada menos do que um armazenador de dados, enquanto o SGBD, o sistema gerenciador de banco de dados, gerencia esses dados com as operações em CRUD, ou seja, você executa as operações em CRUD usando o sistema SGBD, entendeu? Já o PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados, objeto relacional, gratuito e de código-fonte aberto, desenvolvido a partir do projeto Post. Gente, se você quiser saber mais dessas coisas, gente, pesquisa. Pesquisa. Daí, esse aqui do Postgres, eu trabalhei muito com esse Postgres, eu acho que eu tive uma ótima experiência com essa ferramenta. Eu vou deixar o link, né? Esse link aqui, ó, da GeoInfo, que é o curso lá do INPE. Né, que eu trabalhei muito com o Postgres lá no INPE. Agora vamos para o Docker. Agora que você já sabe o que é um banco de dados, que é o Postgres. O Docker é o quê? É um sistema gerenciador de containers. O que são containers? São parecidos com máquinas virtuais, mas são mais leves, pois utilizam o sistema operacional do seu computador como hospedeiro. Como assim? Eu vou deixar o link para uma pastinha Docker até aqui, né? E, gente, tem muita coisa para falar de todas essas tecnologias. Eu vou falar do Docker aqui. Na última vez,
eu não pude executar porque o que acontece? O meu computador estava bloqueado, estava passando antivírus nesse computador aqui. Mas isso não vem ao caso. Aí Docker PS, se eu der aqui, ó, tá aqui o meu container, meu banco de dados rodando aqui. Meu banco de dados rodando aqui, né? Daí só dá um Docker PS. Esses comandos aqui, eu vou enviar depois. Mas já fica mais fácil. Aqui, ó. Images, tá bom? Vocês não vão entender nada disso agora. Ou se entenderam, beleza, ok, né? Mas, gente, tem muita coisa para falar. Mas de definições, eu preciso que você pegue o lápis e a caneta e escreva isso 500 vezes seguidas. Que é o quê? O Gradle, ele é uma ferramenta de construção. Vamos utilizar para construir a API, que precisa ser instalada no seu computador. Eu utilizei a versão 5. A API é um conceito que se identifica em diferentes aplicações com objetivos independentes. É uma API, um conceito que se identifica em diferentes aplicações com objetivos independentes, mas possuem uma linguagem em comum, que geralmente é o JSON. Mas ó, vocês entenderam que Gradle é a ferramenta que a gente vai construir, vamos utilizar para construir a API. A API é o conceito, aplicação. Spring Boot é um framework de projeto que facilita a criação dessas aplicações API. O que a gente vai usar? A gente vai usar o Gradle, Spring Boot para construir a API. O termo CRUD é um acrônimo, um conceito da língua inglesa de create, leitura, read, create, criação, read, leitura, update, atualização e delete, exclusão. O Postgres SQL é um sistema gerenciador de banco de dados objeto relacional. É um sistema gerenciador de banco de dados. Sistema gerenciador de banco de dados que a gente vai utilizar utilizando o Docker, o hospedado do Docker. Então, o Docker é um sistema gerenciador de containers que vamos utilizar para hospedar um banco de dados. Então, as únicas coisas que você vai precisar instalar no seu PC é o Docker e o Gradle. Por que o Docker e o Gradle? Porque o Docker já resolve todos os problemas que você vai ter na sua vida de instalação do Postgres, entendeu? Então tá, daí o que vai acontecer? O Docker, você vai baixar uma imagem compatível com o Docker do Postgres e você vai instalar na sua máquina usando o Docker. Porque o Docker ele vai criar um container e vai deixar o seu banco rodando bonitinho lá e você vai poder acessar aquele banco com a sua senha, com o seu usuário que a gente vai aprender a criar mais pra frente. Mas o Gradle 5 a gente vai executar para nós construir a aplicação. Ou seja, o Gradle usamos para construir a aplicação. Então, quero que você repita isso, revolta o vídeo e repita isso 50 mil vezes até caber na sua cabeça, porque eu não sei a próxima vez que eu vou postar essa coisa. Então tá. Mapeei o conceito, o Gradle é uma ferramenta, o Spring Boot é um framework, o CRUD é um acrônimo, o Postgres é o SGBD e o Docker é o sistema gerenciador de banco de dados. Então, o que você vai ter que instalar? Docker e Gradle. Você vai ter que instalar o Gradle, e você vai ter que instalar o Docker. O Docker, o que é um container, tem tudo explicadinho aqui, entendeu? Sobre o que é um container, mas a gente vai focar em produzir essa aplicação, porque eu acho que você já deve saber o que é um container, mas tudo bem. Beleza, tudo certo.